Povos tradicionais no Brasil. Vamos conhecer as comunidades tradicionais do Brasil, comunidades indígenas e quilombos remanescentes, A história da colonização e a forma com que os povos indígenas e africanos foram tratados. como seria a história do Brasil contada por esses povos, Como as políticas públicas contribuem para a manutenção dessas comunidades. o que temos a aprender nos dias atuais com essas comunidades. Em nosso grupo nós temos Ana Júlia Ribeiro Salomão e Laura da Silva. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Eles possuem a sua própria organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Eles também empregam conhecimentos, inovações e práticas transmitidos de geração em geração. Seus modos de vida possibilitam encontrar na natureza fontes de alimentação e renda, contribuindo também para a conservação da biodiversidade brasileira, a maior do planeta. Sobre os quilombolas remanescentes, eles são descendentes de comunidades de escravizados fugitivos, formadas entre o século XVI e a abolição da escravatura no Brasil. Hoje em dia, elas estão em todo o Brasil, com uma rica cultura da ancestralidade negra, indígena e branca, porém enfrentam dificuldades de acesso à saúde e educação. Os povos indígenas são descendentes dos povos originários que já estavam no Brasil antes dos colonos chegarem. Existem mais de 260 povos indígenas do Brasil, com uma população de 1,6 milhão. Alguns deles são os Guarani, Yanomami e Pataxó. A maioria vive na região norte, na Amazônia Legal. A diversidade étnica e linguística desses povos é importante para a pluralidade cultural do país. Os indígenas são fundamentais na história do Brasil e na preservação ambiental, levando um modo de vida sustentável e em harmonia com os recursos naturais. A colonização do Brasil foi processo de chegada, invasão, ocupação e exploração do território brasileiro, realizado por Portugal entre os séculos XVI e XIX. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, implantando iniciativas mais consistentes de ocupação e colonização a partir da década de 1530. Esse processo teve 3 grandes ciclos econômicos: pau-brasil, açúcar e ouro. O trabalho realizado era por sua maior parte por escravos indígenas ou africanos. Houve muita resistência à escravidão durante a colonização. A escravidão dos indígenas foi proibida em meados do século XVIII e a dos africanos só no fim do século XIX. A história do Brasil, vista através dos indígenas, é uma história de resistência, perda e luta pela sobrevivência e reconhecimento. Antes dos portugueses, os povos indígenas habitavam o território brasileiro em grande diversidade cultural, linguística e de sistemas de organização social. A história do Brasil, do ponto de vista dos africanos, é uma história de dor e sofrimento, mas também de resistência e esperança. A contribuição dos africanos para a formação do Brasil é imensa e é importante reconhecer e valorizar essa história para construir uma sociedade mais justa e igualitária. As políticas públicas são fundamentais para apoiar as comunidades e os povos, assegurando os direitos e incentivando o progresso social e cultural. Elas melhoram a qualidade de vida, o acesso a serviços essenciais, a proteção dos direitos humanos e reconhecem identidades e conhecimentos tradicionais. São 28 tipos de povos e comunidades tradicionais do Brasil, reconhecidos oficialmente em 2007. Alguns deles são os catingueiros, caiçaras, ciganos, indígenas e quilombolas. Os povos e comunidades tradicionais brasileiras são importantes para a diversidade cultural e ambiental, mas enfrentam problemas graves que ameaçam sua existência, como o garimpo ilegal, violência, conflitos com a agropecuária, desmatamento e desrespeito aos direitos das mulheres. Apoiar os povos indígenas envolve, primeiro, educar sobre suas culturas e desafios. Segundo, reconhecer seus direitos e decidir sobre suas vidas. Terceiro, apoiar a demarcação das terras ancestrais. Quarto, ouvir as comunidades indígenas para expressarem suas necessidades. Quinto, combater o racismo e discriminação, promovendo direitos iguais para todos. Devemos aprender com os indígenas a ver a natureza como um ser vivo e a priorizar a conservação. Respeitar a natureza ajuda a preservar a biodiversidade e a mitigar mudanças climáticas. A sabedoria indígena mostra que ter uma relação respeitosa com a natureza é essencial para a sobrevivência do planeta. Com os quilombos, aprendemos sobre a justiça ao reconhecer responsabilidades e valorizar histórias. Eles enfatizam a cultura negra e a luta por justiça social, defendendo direitos e memórias coletivas. Os quilombos são espaços diversos com valores africanos, de comunidades e ancestralidade que contribuem para a resistência histórica.